Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na quinta-feira, dia 29 de agosto. Hoje a igreja celebra o martírio de São João Batista. E o nosso evangelho é retirado do livro de Marcos, capítulo 6, versículos de 17 a 29. Naquele tempo, o rei Herodes mandou prender João e ele foi acorrentado em uma prisão por causa de Herodíades, mulher de seu irmão Filipe. É que Herodes tinha tomado Herodíades como esposa. E João acusava Herodes de que ele não podia, que não era permitido ele assumir Herodíades, esposa do seu irmão, como esposa. Por isso Herodíades odiava João Batista. Herodes gostava de ouvir João Batista, ainda que ficasse embaraçado quando ele pregava. Mas Herodes tinha medo de João Batista porque o considerava um homem justo, um santo de Deus. Mas chegou a oportunidade. Foi o aniversário de Herodes e ele resolveu dar uma grande festa para poder comemorar o seu aniversário e convidou todos os maiorais do seu reino. A filha de Herodíades entrou, dançou e agradou ao rei e aos seus convivas. E Herodes fez então uma promessa, um juramento público à moça, que lhe daria tudo o que ela pedisse. Ela então pediu a Herodes a cabeça de João Batista. Herodes ficou entristecido, mas por causa da promessa que havia feito e não podia retroceder, ele teve que cumprir. Assim, mandou os soldados irem até a cela, eles degolaram João, cortaram-lhe a cabeça e entregaram a moça numa bandeja. E ela entregou a cabeça de João Batista à sua mãe. Os discípulos de João, quando souberam disso, vieram e enterraram o seu corpo. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, novamente estamos diante do relato da injustiça e da tentativa de calar a voz de um profeta. E como Jesus ensinou, se calarem os profetas, as pedras falarão. Os profetas sempre foram um incômodo. Os profetas sempre foram uma situação desconfortável para as igrejas e também para as religiões. E os profetas sempre foram tidos também como perturbadores da sociedade. Na primeira leitura de hoje, retirada do livro do profeta Jeremias, nós vamos encontrando uma convocação que Deus faz ao profeta Jeremias, um jovem inexperiente, trabalhador, e que de repente o Senhor entra na vida dele e vira a vida de Jeremias totalmente ao contrário. E diz a ele: coloque a sua roupa e vai profetizar, e não tenhas medo, não temas diante deles. Não temas, porque eu estarei com você, e você será uma fortaleza. Você será uma fortaleza e os reis e a cidade e os sacerdotes farão guerra contra ti, mas eu te digo que não tema. Não tema, porque eu estou contigo para te proteger. Eu te fortifico e faço de ti também uma cidade fortificada, e eles não poderão contra ti. Porque às vezes podemos estar lutando contra o próprio Deus, contra o próprio Deus. E quantas vezes não temos o discernimento para percebermos isso, que estamos lutando contra o próprio Deus, e todas as vezes na história de nossa comunidade cristã que a igreja lutou contra Deus porque achava que algum homem ou alguma mulher estava perturbando a sociedade, então só tardiamente ela vai perceber o erro que comete. E aqui também nós temos o relato do martírio de São João Batista. A liturgia celebra 2 vezes São João Batista, sua natividade em junho e agora também o seu martírio em agosto. E hoje, João Batista é aquela voz como a tradição de Isaías, Jeremias e Amós, aqueles que são acusados de perturbar a paz social, aqueles que convidam a sociedade a regressar ao Senhor e a caminhar novamente nos seus caminhos. Aqui está também uma voz agora dentro dessa tradição que é João Batista. Herodes, o rei, é casado
com uma filha de um árabe, né, de um rei de um país árabe, e ele toma também como concubina Herodíades, mulher de seu irmão Filipe, que caiu em desgraça de acordo com a visão do Império Romano. E Herodes também participou desse processo de queda do seu irmão Filipe, por corrupção, por se vender. E com isso, então, ele toma como concubina também a esposa do seu irmão Filipe, e João chega dizendo: não te é permitido tomar como esposa a esposa do seu irmão. E isso desagradava os ouvidos de Herodíades. Isso desagradava. E isso colocava também o próprio Herodes em situação difícil. Porque um justo, um homem de Deus, que vive no meio do povo, está ali, então, segundo a concepção de Herodes, perturbando a paz social, perturbando a harmonia. Herodíades odiava João Batista. Herodes respeitava João Batista, o temia, mas também gostava de ouvi-lo, mas ficava embaraçado, ficava sem graça, de acordo com a pregação de João Batista. Até que chegou o dia, então, que a esperta Herodíades vai instrumentalizar a fraqueza do rei, movido pelo álcool, movido pela luxúria. Então ele é capaz de perder a sensatez e, a partir desse momento, então, instrumentalizado por Herodíades, ele vai dar a sentença da morte de João. Vai ordenar, então, que os soldados decapitem João e entreguem a cabeça de João numa bandeja à filha de Herodíades. E assim é feito. Assim vem a tentativa de calar a voz do profeta. Mas se a voz do profeta se cala, as pedras falarão, ensinou Jesus. Nós temos dois documentos, ou alguns documentos muito sérios da nossa igreja, que também, dentro dessa tradição profética, estão aí para convidar a sociedade humana a regressar a uma nova moral. Por exemplo, o Esplendor Veritatis, o Evangelho Gaudium, de João Paulo II, a Carta Laudato Si, do Papa Francisco. São documentos pontifícios que também, na linhagem profética, querem convocar a sociedade humana a rever a sua conduta, a regressar também para o Senhor, a reconstruir uma nova moral. E com isso também, esses documentos encontram obstáculos dentro até da própria igreja, dentre os próprios cristãos, que não concordam. Quando a igreja, por exemplo, vai falar de acordo com o Evangelho sobre o divórcio, sobre o aborto, sobre a eutanásia, sobre o casamento de pessoas do mesmo sexo e tantos outros assuntos que chocam a sensibilidade humana, e também a igreja é tida como retrógrada, antipática. Mas a igreja não pode concorrer ao título de Miss Simpatia. A igreja não pode falar somente para agradar os ouvidos. E todas as vezes que a igreja, então, nesta linhagem profética de Isaías, Jeremias, Amós, Oséias, João Batista, também vai apresentar a contramão da história, a visão do Senhor, ela também será tida como antiquada, retrógrada e que também não presta serviço à sociedade humana. Meus irmãos, minhas irmãs, novamente estamos diante da saga de um profeta. Porque os profetas sempre incomodaram as igrejas e as religiões. Os profetas sempre foram um incômodo. Os profetas são aqueles que convidam a sociedade humana e todas as pessoas, às vezes, a caminhar na contramão da história e a ser também um sinal de contradição. Que esta palavra de hoje ajude a mim e a você a vivermos esses desafios e, principalmente, a reanimar em nós esta certeza que o Jeremias também recebe. Não temas, eu estarei contigo. Ainda estou aqui no noviciado dos Capuchinhos, em Ocotepeque, em Honduras, onde estou trabalhando com os nossos noviços até sexta-feira. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser. São João Batista, rogai por nós. Paz e bem.